O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba. 7 de setembro de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se ao cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. No programa de hoje, vamos falar sobre o ataque dos Estados Unidos a uma embarcação da Venezuela. O esquema para fornecer mais armas para a Ucrânia. Sentimento anti-americano que está de volta à América Latina. A manifestação de Thomas Friedman dizendo que a campanha em Gaza está transformando Israel em um estado pária. E como anda a repressão na China? Trump lança aliado Narendra Modi para os braços de Putin e Xi Jinping. A frota naval norte-americana chegou a águas do Caribe e, com ela, a preocupação com relação ao que possa acontecer na região. A mobilização é dita para combate ao narcotráfico. Porém, ao mesmo tempo, há acusação por parte do governo Trump de que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, é um líder do narcotráfico na região, chefiando inclusive o cartel de Los Soles. Com isso fica a atenção se esta frota irá invadir o território venezuelano. Julia Grank, da BBC Brasil, avalia os últimos acontecimentos. Poderosos navios de guerra americanos se deslocaram para áreas próximas à costa da Venezuela, levantando debates até quanto à possibilidade de uma invasão americana no país. E mobilizando uma numerosa milícia criada para defender a Venezuela de ameaças estrangeiras. Tudo isso acontece poucas semanas depois de o governo americano ter dobrado a recompensa por informações que ajudem na captura do presidente venezuelano. Pam Bondi, procuradora-geral dos Estados Unidos. Uma histórica recompensa de $50 milhões por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro. Em 19 de agosto, veio à tona a informação de que uma esquadra de navios militares foi despachada para o sul do Caribe, para perto da costa da Venezuela, transportando estimados 4.500 soldados americanos, sendo a metade deles fuzileiros navais. A justificativa é de que esse movimento seria parte dos esforços de Donald Trump contra o narcotráfico na América Latina.
Trump está preparado para usar todos os elementos para impedir que drogas entrem em nosso país e para levar os responsáveis à justiça. A frota americana seria composta de navios anfíbio e de destroyers capazes de lançar mísseis guiados. Parte deles usa um sistema de defesa considerado um dos mais modernos do mundo, com alto poder de detecção e reação a ameaças. A informação original foi dada por fontes anônimas para a agência Reuters. Até o momento em que eu gravo este vídeo, não se sabem muitos detalhes práticos sobre a missão dessa esquadra. Acredita-se que os navios ficarão meses fazendo operações de inteligência e vigilância para interceptar embarcações que levem drogas para os Estados Unidos. E podem até mesmo virar base de lançamento para caso os Estados Unidos queiram disparar ataques diretos contra alvos em mar ou em terra. Segundo as fontes, os navios podem contar com o apoio de aviões espiões e de pelo menos um submarino de ataque, que também já estaria nas águas do Caribe. Alguns observadores acham que uma força desse calibre serve para mandar para Maduro o recado de que os Estados Unidos têm a capacidade de invadir a Venezuela. Logo no começo do segundo mandato, Trump passou a chamar de organizações terroristas globais os cartéis de drogas de países como México e Venezuela. O presidente americano considera a imigração e a entrada de drogas pela fronteira dos Estados Unidos como ameaças à segurança nacional americana. Já Nicolás Maduro disse que o combate ao narcotráfico é um, entre aspas, falso pretexto para impor políticas intervencionistas na América Latina e no Caribe. É muito grande a causa que defendemos, assim que o cambio de régimen, además de ilegal, é imoral. E aqui no lograrán ni colonizar, ni esclavizar, ni a Venezuela, ni a América del Sur, ni a nuestra América. Y si algún día tocan a Venezuela, toda la América se levantará por nosotros. Maduro também anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para defender a soberania do país e convocou civis para se alistarem na chamada Milícia Bolivariana. Essa milícia, que foi criada por Hugo Chávez em 2007, é um braço armado voluntário formado por centenas de milhares de civis. E mobiliza nos apoiadores do regime os ideais da chamada União Cívico-Militar e Defesa da Pátria, que são partes do chavismo. De um lado, defensores dizem que essas tropas servem para defender a Venezuela de ameaças externas como as de Trump. Já críticos afirmam que ela virou um pilar de sustentação do controverso regime de Maduro e dizem que o governo dele já não tem mais a capacidade financeira e técnica de armar, treinar ou sequer alimentar o aumento expressivo dessas tropas voluntárias. Mesmo assim, nos últimos dias, milhares de venezuelanos fizeram filas em Caracas para se alistar. Estamos alistándonos na milícia bolivariana a efectos de impedir que qualquer império vuelva a poner sus pies sobre este suelo patrio de libertadores. Vladimir Padrino, ministro da Defesa de Maduro, também anunciou o despacho de navios militares ao Caribe, mas como parte de operações que chamou de promoção da paz com a vizinha Colômbia e de combate ao narcotráfico. Em 27 de agosto, Maduro voltou a aludir aos Estados Unidos, dizendo que a Venezuela não faz diplomacia de ameaças. Porque o mundo não pode ser o mundo outra vez de há 100 anos. La diplomacia e las cañoneras. Os Estados Unidos são um adversário de longa data do regime venezuelano. Mas essa rivalidade tem se intensificado com Donald Trump. Ainda no primeiro mandato de Trump, Nicolás Maduro e aliados foram indiciados nos Estados Unidos por terrorismo, corrupção e tráfico de drogas. E naquela época também foram despachados navios de guerra americanos para ações de combate ao narcotráfico nas águas do Caribe. Trump chegou a falar em usar força militar contra a Venezuela, embora isso não tenha se concretizado. Agora, os Estados Unidos voltam a intensificar a retórica contra Maduro, não só aumentando a recompensa pela prisão do presidente venezuelano, como anunciando o congelamento de centenas de milhões de dólares em supostos bens dele. Pam Bondi, Procuradora-Geral dos Estados Unidos. The DOJ has seized over $700 million. O Departamento de Justiça reteve mais de 700 milhões de dólares de bens, e isso ligados a Maduro, incluindo 2 jatinhos particulares, 9 veículos. E mesmo assim, o reinado de terror de Maduro continua. Ele é um dos maiores narcotraficantes do mundo e uma ameaça à nossa segurança nacional.
O presidente Donald Trump afirmou nesta terça-feira que militares dos Estados Unidos destruíram um barco que estaria saindo da Venezuela, supostamente carregado de drogas, matando 11 pessoas. Nos últimos minutos, nós acabamos literalmente de destruir um barco carregado de drogas. Havia muitas drogas nesse barco, disse Trump a repórteres no Salão Oval. Mais tarde, em publicação na sua rede social, ele deu mais detalhes dizendo que a embarcação pertencia à facção venezuelana Tren de Aragua. Nesta manhã, seguindo minhas ordens, as Forças Armadas dos Estados Unidos conduziram um ataque cinético contra narcoterroristas do Tren de Aragua, escreveu o presidente americano. O Tren de Aragua é uma organização terrorista estrangeira que opera sob o controle de Nicolás Maduro, responsável por assassinatos, tráfico de drogas e de pessoas e atos de violência nos Estados Unidos e em todo o hemisfério ocidental, acrescentou o presidente americano. Assim é que, num primeiro momento, não se espera que haja uma invasão da Venezuela por parte da frota norte-americana. Mas é inegável que a sua presença na região é uma pressão intensa sobre o governo de Nicolás Maduro. Até que ponto será levada essa pressão? É a questão que fica. A seguir, o esquema para fornecer mais armas para a Ucrânia. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Apesar de sua determinação, o presidente Donald Trump não conseguiu avançar nada em seu projeto de alcançar a paz para a Ucrânia. Em lugar disso, teve que ceder ao aspecto de seu país voltar a enviar armamentos para os ucranianos tentarem resistir às invasões da Rússia. O grande diferencial, no entanto, é que os Estados Unidos não estão fazendo mais, como no governo de Joe Biden, quando simplesmente mandavam os armamentos na espera de um pagamento posterior. Agora, Trump está fazendo negócio, porque está mandando os armamentos, porém vendendo-os para a OTAN. Os detalhes dessa operação e da utilização desses armamentos nos são contados por Hoje no Mundo Militar. No final deste mês de agosto, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou um pacote, já devidamente aprovado pelo Congresso, que inclui o envio para a Ucrânia de 3.500 mísseis de cruzeiro de alcance estendido e kits de navegação por GPS. Um pacote que custou 825 milhões de dólares, integralmente bancado pela Dinamarca, Holanda e Noruega, com apoio logístico do Pentágono. Esses mísseis, lançados por caças, têm alcance semelhante aos Storm Shadow e Scalp, já usados por Kiev contra alvos na Crimeia e dentro da Rússia, com o formato desse pacote levando ao cerne do novo arranjo de apoios defensivos para a Ucrânia. Um novo arranjo que envolve uma grande virada. Os europeus compram, a indústria americana produz e a Ucrânia recebe e usa, rompendo com a lógica anterior do governo Biden, quando os Estados Unidos forneciam diretamente dezenas de bilhões em armamentos. Agora, Trump amarra um acordo com aliados da OTAN para que eles paguem por armas made in USA, destinadas a Kiev. Como resultado, o governo americano reduz a sua exposição doméstica, especialmente entre a comunidade MAGA, que não gostava de ver a Casa Branca apoiando a Ucrânia de graça.
Além disso, impulsiona a indústria americana de defesa e aumenta a coesão atlântica, com a Europa participando mais do esforço, enquanto Washington coordena a produção, o catálogo e o timing das entregas. Esse primeiro pacote mostra que a engrenagem já está rodando poucas semanas após o acerto anunciado por Trump com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Mas o valor real desse primeiro lote está no que ele sinaliza e não apenas naquilo que entrega. Ou seja, apesar dos itens incluídos serem importantes e envolverem armas para ataques de longo alcance na Rússia, não são vistos como um divisor de águas na guerra. Mas esse pacote abre uma pista de decolagem, permitindo um fluxo contínuo de equipamentos modernos, reduzindo a volatilidade típica desses pacotes. Aumenta também a sinergia com o F-16 ao escolher mísseis compatíveis com as frotas de caças F-16 que a Ucrânia já está usando. E, finalmente, aumenta a pressão estratégica com munições de cruzeiro de longo alcance, sustentando a campanha ucraniana de ataques de profundidade, visando bases aéreas, depósitos e infraestruturas que alimentam a máquina de guerra russa, como as refinarias de petróleo. A leitura que se faz desse primeiro pacote fica ainda mais clara quando observamos o pano de fundo diplomático e o ritmo da guerra, com Trump tentando, sem sucesso, intermediar um acordo de paz, primeiro com Vladimir Putin no Alasca e depois com Volodymyr Zelensky e líderes europeus em Washington. E em paralelo a essas movimentações visando a paz, Moscou intensifica os seus ataques, como o recente bombardeio contra Kiev, que deixou mais de 20 civis mortos, incluindo 4 crianças. Além do pacote já fechado e garantido de 3.500 mísseis, a Holanda prometeu 500 milhões de dólares para um lote inicial de equipamentos e munições americanas, com Dinamarca, Noruega e Suécia anunciando outros 500 milhões para material de guerra americano. É curioso notar que esses países são justamente aqueles mais empenhados na entrega de caças F-16 e que, como referi, esses mísseis são perfeitamente integrados nesses caças, com essa sincronização acelerando o emprego das armas, que podem ser usadas imediatamente logo após a chegada. Além disso, ao diluir o custo entre vários governos e usar um mesmo ecossistema de armamentos, ganha economia de escala e agilidade de manutenção. Paralelamente aos cheques europeus, a Ucrânia também tem comprado diretamente nos Estados Unidos, como em julho, quando pagou 322 milhões de dólares em peças para blindados Bradley, e agora em agosto, com mais de 200 milhões pagos para o suporte a obuseiros M777 e serviços de transporte logístico. Além desse pacote pago por holandeses, dinamarqueses e noruegueses, os alemães prometeram mais 2 sistemas Patriot para a Ucrânia. E como contrapartida no acordo com Trump, Berlim ganhará prioridade para comprar novos Patriots aos Estados Unidos, passando à frente de outros na fila de entrega. Um detalhe muito importante, tendo em vista que cada bateria custa cerca de $1 bilhão e pode levar quase 2 anos para ficar pronta e ser entregue. Trata-se de uma estratégia curiosa e muito inteligente, com países que já operam o Patriot doando alguns dos seus sistemas para a Ucrânia, que precisa deles com urgência, recebendo, em troca, prioridade para a compra de sistemas novos e mais atualizados. Para a Ucrânia, isso é essencial, pois consegue receber essas baterias quase imediatamente, sem precisar esperar meses ou anos. No entanto, mesmo com a aprovação rápida, existem prazos de logística, integração e treinamento. Mas a boa notícia é que tanto os Patriots como os mísseis de longo alcance anunciados agora nesse pacote são muito familiares aos ucranianos. E no caso específico dos mísseis, se encaixam perfeitamente nos caças F-16 que os ucranianos já operam há mais de um ano. Mas no campo político, qual a moral da história?
Para Washington, o modelo alivia muito a pressão interna e ainda fortalece a base industrial de defesa, com Trump conseguindo agradar a todos. Tanto o lado que quer ver os Estados Unidos apoiando mais a Ucrânia, como o lado que não quer ver o dinheiro do contribuinte americano bancando a defesa ucraniana. E para a Europa e a OTAN, eleva o protagonismo e encurta prazos ao envolver diretamente fabricantes americanos com capacidade já pronta e já instalada. E, finalmente, para Kiev, cria um fluxo bem mais previsível de meios, tanto para os caças F-16 como para as defesas Patriot, e em um momento em que a diplomacia derrapa. Em resumo, os europeus financiam, os americanos produzem e fornecem, os ucranianos operam. Um arranjo que não muda profundamente o cenário da guerra, mas ajusta a rota para um fluxo bem mais estável de armas e meios defensivos para Kiev. No fim, tudo se resume a tempo, escala e dinheiro, pois quanto mais sincronizados estiverem os cheques europeus e as fábricas americanas de armas, mais rápido esse poder de combate se materializa na Ucrânia, que precisa deles com urgência cada vez mais extrema. Em última análise, isso significa que não existe a perspectiva de paz, e sim a de que a guerra vai continuar ainda por tempo indeterminado. A seguir, sentimento anti-americano está de volta à América Latina. Se pasan la vida hablando de ritmos nuevos, mi hermano. Si la guaracha, el cha-cha-cha y el mambo nacieron del son cubano. Tenemos que conservar nuestro ritmo original. No te dejes engañar, porque para bailar no hay como mi son. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A implantação generalizada de tarifas comerciais, especialmente as de 50% impostas para o Brasil, assim como a mobilização militar que Donald Trump está fazendo na costa da Venezuela,
São ações que fazem crescer o sentimento anti-americano na América Latina. Algo que, diga-se de passagem, não é novo. Vem de longa data. Embora tenha amenizado em algum tempo, mas agora está de volta. E os detalhes a respeito deste retorno nos são contados por Bárbara Ferreira, no programa Fronteiras do Estadão. No início do século XX, os Estados Unidos interferiram militarmente em vários países da América Latina para proteger seus interesses. Essa política, conhecida como Grande Porrete, deixou um legado de desconfiança e ressentimento que atravessou gerações. De lá para cá, líderes populistas usaram esse sentimento anti-americano como combustível político, de Fidel Castro a Hugo Chávez. Agora, com Donald Trump retomando uma postura agressiva contra a região, o ciclo pode se repetir e o próximo líder desse tipo pode estar surgindo nesse momento. Você provavelmente se lembra disso das aulas de história. No começo do século XX, os Estados Unidos protagonizaram um episódio que ficou conhecido como a Guerra das Bananas. Naquela época, Washington intervia diretamente na política de vários países da América Latina, muitas vezes com força militar para proteger seus próprios interesses. Essa postura ficou conhecida como Big Stick, ou Grande Porrete em português. O presidente Theodore Roosevelt foi o seu principal defensor e o conceito acabou registrado na história como Corolário Roosevelt. Foi um período curto, mas intenso. Tropas americanas desembarcaram em vários países da região. Em 1901, ocuparam Cuba e a transformaram em protetorado americano. 2 anos depois, Roosevelt enviou navios de guerra para apoiar a separação do Panamá, garantindo aos Estados Unidos o controle da área onde seria construído o canal. E também interferiram em outros países, como Nicarágua, Haiti e República Dominicana. Mas afinal, quais eram os interesses de Washington? Primeiro, proteger investimentos privados americanos na região, principalmente das empresas de frutas. Não por acaso, a América Latina produzia quase 1/3 das bananas do mundo, daí o apelido Repúblicas das Bananas. Depois, havia o temor de ver as potências europeias voltarem à região. Muitos países haviam conquistado independência havia pouco tempo e ainda deviam fortunas aos europeus. Os Estados Unidos se viam como guardiões do hemisfério ocidental. Além das ocupações militares, Washington moldou a política comercial da região. Muitas vezes ameaçou usar a força para impor acordos tarifários. Grandes corporações americanas dominavam setores-chave de várias economias. A United Fruit Company, por exemplo, chegou a funcionar como um estado dentro do estado, controlando terras, portos e ferrovias. Governos que ousavam enfrentar esse poder eram muitas vezes ameaçados diretamente por Washington. Não é difícil imaginar o efeito disso. O Grande Porrete deixou um rastro de indignação e um forte sentimento anti-americano. Para muita gente, os Estados Unidos deixaram de ser um vizinho solidário para se tornar um império neocolonial que desrespeitava soberanias, apoiava ditaduras e explorava recursos e mão de obra da região. Essa política durou 3 décadas e só terminou em 1933, quando outro Roosevelt, dessa vez o Franklin Delano Roosevelt, lançou a política da boa vizinhança. A ideia era abandonar a intervenção militar e apostar no comércio e na diplomacia cultural. O problema é que o estrago já estava feito. Antes, muitos latino-americanos admiravam os Estados Unidos como a primeira república independente das Américas, um exemplo de democracia liberal e estável. Depois do Grande Porrete, essa admiração deu lugar à hostilidade. O imperialismo americano acabou gerando mitos, heróis e mártires nacionais como Augusto César Sandino, na Nicarágua. Esse sentimento foi usado por diferentes movimentos políticos para justificar regimes autoritários em nome da soberania nacional e rejeitar o modelo capitalista americano, defendendo o socialismo. Mesmo décadas depois, líderes latino-americanos ainda recorriam a esse discurso para concentrar poder. Fidel Castro, por exemplo, só tomou o poder em Cuba em 1959, mas nunca negou que a Revolução Cubana também foi uma revanche histórica contra a intromissão dos Estados Unidos no país. Fidel, Allende, Perón, Ortega, Chávez, praticamente todos os países da América Latina viram surgir ao longo do último século líderes que exploraram o sentimento anti-americano, uns mais, outros menos. E é aqui que entra Donald Trump.
Desde que voltou ao poder, ele adotou uma postura agressiva com países como Brasil, México, Panamá e Colômbia. Em abril, o secretário de Defesa americano chegou a dizer que os Estados Unidos devem, abre aspas, recuperar a influência no seu quintal. Isso gera uma reação imediata. Rejeição não só ao governo americano, mas também ao seu modelo político e econômico. É o soft power ao contrário. O Grande Porrete nunca foi só uma política externa, foi uma pedagogia do ressentimento. Ele ensinou gerações de latino-americanos a transformar frustrações internas em hostilidade contra o que vem de fora. Quando Washington volta a usar esse discurso, como agora, entrega de bandeja o vocabulário que os nossos populistas precisam para reencenar o velho roteiro. É por isso que quando Lula enfrenta tarifas e critica sanções a Alexandre de Moraes, adota a postura de guardião da soberania nacional. Esse é um personagem que a América Latina viu inúmeras vezes desde que Teddy Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos há mais de um século. E quanto mais Trump endurece com a região, mais cresce o capital político de líderes que exploram o anti-americanismo, como Lula. A grosseria americana alimenta os populistas tropicais, e os populistas, por sua vez, dão combustível para mais grosseria americana. É um ciclo quase interminável de subdesenvolvimento. A história não se repete, mas rima. E o próximo Fidel pode estar nascendo agora, em algum canto da América Latina. A seguir, para Thomas Friedman, campanha em Gaza está transformando Israel em um estado pária. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Deixarei para os historiadores o debate se Israel está cometendo genocídio na faixa de Gaza. Mas o que me parece absolutamente claro agora é que este governo israelense está cometendo suicídio, homicídio e fratricídio. Esta é uma colocação inicial de texto do jornalista Thomas L. Friedman, editorialista de política internacional do New York Times desde 1995 e ganhador em 3 oportunidades do prêmio Pulitzer. Ele segue com seu artigo dizendo: está destruindo a posição de Israel no mundo, está matando civis em Gaza, aparentemente sem qualquer consideração pela vida humana inocente, e está dilacerando a sociedade israelense e o judaísmo global, entre aqueles judeus que ainda querem apoiar Israel a qualquer custo e aqueles que já não conseguem mais tolerar, explicar ou justificar o rumo para o qual este governo está levando o Estado judeu e agora querem se distanciar dele. Fiquei impressionado com este parágrafo da reportagem do New York Times, publicado sobre os ataques israelenses a um hospital no sul de Gaza, que mataram pelo menos 20 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Entre elas, 5 jornalistas que trabalhavam para veículos internacionais, além de médicos e várias outras pessoas. O exército israelense disse que realizou um ataque na área do hospital Nasser, sem informar qual era o alvo. A declaração afirmou que o exército lamentava qualquer dano a pessoas não envolvidas, acrescentando que o chefe do Estado-Maior havia ordenado uma investigação imediata. Obviamente, continua Thomas Friedman, percebendo que muitos ao redor do mundo ficaram horrorizados com essa explicação, afinal, quantas vezes já ouvimos isso? O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu emitiu uma rara nota dizendo que Israel lamenta profundamente o trágico acidente. A verdade, no entanto,
é que o que Netanyahu chamou de trágico acidente é um subproduto inevitável de sua política de prolongar a guerra em Gaza para se manter no poder, evitar seus julgamentos criminais e impedir qualquer comissão de inquérito israelense sobre sua profunda responsabilidade no fracasso em evitar o ataque surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023. Para permanecer no cargo, Netanyahu precisa do apoio de ministros da extrema-direita, como Bezalel Smotrich, que promove esforços para cobrir a Cisjordânia de assentamentos judeus, a fim de impedir o surgimento de um Estado palestino. Smotrich também incentiva a expulsão de palestinos da Cisjordânia e de Gaza, para abrir caminho à anexação por Israel. Mas eis o problema. Israel já devastou o Hamas como força militar e matou praticamente todos os principais comandantes que planejaram o ataque de 7 de outubro. Agora, para justificar a continuidade da guerra, é preciso perseguir comandantes de nível inferior que vivem e se escondem entre os civis. Friedman continua, dizendo: uma coisa é um país em guerra justificar danos colaterais ao perseguir os principais líderes inimigos. Outra, muito mais sinistra, é matar e ferir dezenas de civis para tentar eliminar, digamos, o adjunto do adjunto de um comandante. Também é de uma crueldade sinistra usar o exército para deslocar centenas de milhares de civis palestinos de uma parte de Gaza para outra, sob o pretexto de evacuá-los das zonas de combate, e depois demolir deliberadamente as casas que eles deixaram para trás, sem qualquer razão militar real, mas com o claro objetivo de tornar a vida tão miserável que eles acabem deixando a região de vez. E é vergonhoso interromper e retomar a ajuda humanitária com a esperança de que as pessoas passem fome a ponto de abandonar o território. Mas, como disse, segue Friedman, isso não é apenas homicídio em estado puro, é também suicídio e fratricídio. Israel está a caminho de se transformar em um estado pária, a tal ponto que israelenses poderão pensar duas vezes antes de falar hebraico ao viajar para o exterior. O governo israelense diz que isto é injusto. Argumenta que o mundo parece ter esquecido que o Hamas assassinou cerca de 1.200 pessoas, sequestrou aproximadamente 250, incluindo mulheres, crianças e idosos, e ainda mantém alguns vivos em condições desumanas em túneis e outros locais de Gaza. A liderança do Hamas poderia ter encerrado todo esse sofrimento se aceitar deixar Gaza e libertar os reféns. Ao perpetuar a guerra, o Hamas também cometeu seus próprios crimes hediondos: o assassinato de reféns israelenses e o sacrifício de milhares de palestinos em nome de seus delírios. Tudo isso é verdade e relevante. Então, por que o mundo está se voltando apenas contra Israel agora? Questiona Friedman. Porque se cobra de Israel um padrão mais alto do que o do Hamas. Porque o próprio Israel sempre se cobrou um padrão mais alto. E porque hoje o mundo consegue distinguir entre uma guerra travada pela sobrevivência do Estado judeu e uma guerra travada pela sobrevivência política do seu primeiro-ministro. E, finalmente, porque o mundo já não consegue mais ignorar, como fez por meses, a perda de vidas civis palestinas em Gaza como subproduto inevitável de uma guerra em que, acreditava-se, Israel buscava expulsar o Hamas de Gaza e substituí-lo por uma força de paz árabe, em parceria com a autoridade palestina. A AP reconheceu Israel e poderia ser reformada, ser parceira em uma solução de 2 estados.
Mas como Netanyahu deixou claro agora que não permitirá que Gaza seja governada nem pelo Hamas, nem pela autoridade palestina, a guerra cada vez mais se parece com o que realmente é. Um esforço para estender a ocupação de Israel da Cisjordânia a Gaza. Assim, para muitos ao redor do mundo, parece que os civis palestinos estão sendo mortos diariamente, não como consequência inevitável de uma guerra justa pela sobrevivência de Israel e pela tentativa de criar um parceiro palestino melhor em Gaza, mas sim para garantir que Israel não tenha nenhum parceiro palestino em Gaza, conclui Thomas Friedman. A seguir, os atos repressivos do governo chinês. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. A censura e a repressão na China não são novidades para ninguém. Estão presentes no dia a dia e cada vez de uma forma mais acentuada. Quem nos dá os detalhes do que está acontecendo no país governado por Xi Jinping é o professor Roth. O exército de censores da internet da China rotineiramente apaga postagens que vão contra as políticas de Xi Jinping, o líder supremo do país. No entanto, o escopo do que é considerado sensível se expandiu rapidamente nos últimos anos e agora inclui grande parte das discussões sobre até economia. Acadêmicos e comentaristas que tentam debater assuntos econômicos aparentemente simples estão sendo silenciados. Dados que antes estavam prontamente disponíveis estão desaparecendo da esfera pública. Isso não apenas restringe ainda mais a já limitada liberdade das pessoas de expressarem as suas opiniões, mas também prejudica o crescimento ao dificultar investimentos. Tudo isso suscita questões muito importantes como: com base no que a política econômica chinesa é formulada? O que o governo sabe que as pessoas comuns não sabem? E quão confiáveis são as informações em que o governo baseia suas decisões? Essas questões não são de hoje, mas estão ficando mais sérias com o tempo. Os dados econômicos oficiais da China sempre tiveram suas falhas. Li Kengyang, o ex-primeiro-ministro, uma vez questionou a precisão deles. Economistas há muito reclamam que o Escritório Nacional de Estatísticas, o NBS, não fornece detalhes suficientes sobre as suas metodologias. No entanto, os observadores da China costumam presumir que os dados se tornariam gradualmente mais abrangentes e confiáveis. Em vez disso, parece estar ocorrendo o oposto. Dados recentes sobre o balanço comercial da China têm sido tão contraditórios que o Tesouro dos Estados Unidos pediu aos funcionários chineses para esclarecer os números. A explicação resultante foi tão complicada que só aumentou a confusão. Em 19 de agosto, para o desespero dos investidores, as bolsas de valores da China pararam de publicar dados diários sobre os fluxos de capital estrangeiro, uma métrica crítica para aferir o humor do mercado. Agora os números serão divulgados apenas trimestralmente. Enquanto isso, os dados que são tornados públicos estão cada vez menos consistentes com a experiência de empresas e investidores no local. Os números oficiais mostram que a taxa de crescimento do PIB voltou ao nível pré-pandemia, apesar da indústria imobiliária em colapso e do baixo investimento em infraestrutura. Ou seja, parece que os dados oficiais estão cada vez mais descolados da realidade. Os efeitos econômicos complexos dos longos, severos e impopulares lockdowns durante a pandemia em cidades como Shanghai e Wuhan nunca foram examinados publicamente. Em vários casos, jornalistas que abordaram esses tópicos foram presos antes. As universidades estão ansiosas para contratar professores com expertise na indústria do exterior para compensar a saída de tais pessoas durante a pandemia. Mas as trocas informais tornaram-se mais tensas. Visitantes com longa experiência na China dizem que conseguem encontrar velhos contatos, mas que as suas reuniões precisam ser relatadas e agora aprovadas pelas autoridades. Realizar um trabalho de campo na China tornou-se cada vez mais difícil, diz o Huang Yazong, da Universidade Seton Hall, nos Estados Unidos, porque o contato com estrangeiros
pode apresentar um risco para os locais. Abre aspas. Você sente o ambiente político e não quer colocar as pessoas em problemas, diz o professor. Esses tipos de restrições também se estendem aos jornalistas estrangeiros. Muitos voltaram à China depois da pandemia e encontraram suas interações com as empresas sendo rigidamente supervisionadas por burocratas. Em Hefei, uma cidade industrial no interior, grandes empresas chinesas foram instruídas a não falar com a imprensa sem a permissão das autoridades locais. Jornalistas são solicitados a enviar os horários de viagem detalhados, com os nomes e contatos daqueles que planejam entrevistar. Alguns diplomatas passaram pelo mesmo tratamento. Quando uma zona econômica especial em Xangai estabeleceu regras no início desse ano sobre o uso de dados, proibiu explicitamente a transferência de qualquer informação sobre preços de ações ou tendências de mercado para o exterior. Uma regulação surpreendente para o lugar que é, afinal, o centro financeiro da China. Corretores de ações estão cada vez mais relutantes em fornecer relatórios de analistas. Visões negativas sobre a economia ou políticas do Estado estão se tornando raras. Algumas séries de dados oficiais sobre produção industrial começaram a desaparecer. O acesso às universidades na China também está se tornando mais restrito, limitando uma das principais maneiras pelas quais estrangeiros e até mesmo chineses aprendiam mais sobre a situação econômica do país. Durante a pandemia, os campos universitários, como a maioria dos espaços públicos, foram fechados. Mas, quando grande parte da China reabriu no início do ano passado, algumas universidades permaneceram fechadas. Até hoje, os visitantes precisam de permissão antecipada para entrar nesses campos. Acadêmicos de várias instituições foram informados de que devem obter aprovação para falar com a imprensa estrangeira. Em algumas regiões, essa autorização deve ser emitida não pelos funcionários da universidade, mas por burocratas em alto nível provincial. Desde que o Xi Jinping assumiu o poder em 2012, a liberdade acadêmica ficou muito mais restrita. Em 2019, várias das principais universidades alteraram as suas cartas para fazer referência explícita à lealdade ao Partido Comunista, o que gerou uns pequenos protestos nos campos. No ano passado, os comitês de supervisão do partido em algumas universidades começaram a se fundir formalmente com a administração universitária. Isso, na prática, dá ao partido o controle do dia a dia de como as universidades operam. Isso faz parte do que o Xi chamou de educação socialista com características chinesas, que envolve subordinar os imperativos acadêmicos às necessidades do partido. A liberdade acadêmica está em um dos pontos mais baixos desde a Revolução Cultural, um período do fanatismo nas décadas de 1960 e 1970. Mas nesta quarta-feira surgiu uma notícia curiosa de um chinês que conseguiu ludibriar a censura chinesa. Às 22 horas da sexta-feira, dia 29, em Chongqing, uma grande projeção em um edifício iluminou a noite com slogans pedindo o fim do governo do Partido Comunista Chinês. Só sem o Partido Comunista pode haver uma nova China, diziam deles. O outro declarava: chega de mentiras, queremos verdade, chega de escravidão, queremos liberdade. A polícia levou 50 minutos para localizar de onde vinha a projeção, um hotel próximo, e desligá-lo. Isso, geralmente, marca o fim de tais protestos na China. Mas não nesse caso. Algumas horas depois, o ativista divulgou imagens de vídeo de 5 policiais entrando no quarto, correndo para a janela e encontrando o projetor escondido atrás de uma cortina meio fechada. Uma carta manuscrita endereçada à polícia estava sobre a mesa de centro. Mesmo que você seja um beneficiário do sistema hoje, um dia, inevitavelmente, se tornará uma vítima desta terra. O detalhe é que quando a polícia chegou, o autor do feito já havia deixado a China 9 dias antes. Ele havia ligado a projeção e gravado a reação da polícia de um local remoto no Reino Unido. A seguir... Trump lança seu aliado Narendra Modi para os braços de Putin e Xi Jinping.
Estamos apresentando O Mundo na Guariba. O presidente Donald Trump resolveu travar uma guerra contra o mundo com suas tarifas, espalhadas indistintamente. O resultado começa a ser sentido com a união contra ele de 3 grandes potências: China, Rússia e Índia. Vejam que Vladimir Putin, que ele dizia ser seu amigo e com o qual iria negociar o fim da guerra na Ucrânia, se atirou para os braços do chinês Xi Jinping. O mesmo aconteceu com o indiano Narendra Modi, que há poucos dias fora recebido em Washington para selar uma aliança com os Estados Unidos. Porém, Trump resolveu aplicar sobre o país dele uma taxa de 50%, o que fez ele debandar para o lado dos grandes opositores americanos. Xi Jinping aproveitou o momento de revolta geral contra Trump e suas tarifas para promover em seu país uma reunião da Organização para a Cooperação de Xangai. Na pauta, articulações comerciais e estratégias para o enfrentamento com o poderio americano. Não é sem razão que esta reunião foi antecedida por manobras navais entre China e Rússia. Na primeira semana de agosto, os 2 países iniciaram exercícios navais conjuntos no Mar do Japão. As operações incluíram combate antissubmarino, defesa aérea e patrulhas no Pacífico. Nos exercícios participaram navios das 2 marinhas. As manobras visavam reforçar a cooperação militar entre os 2 países, num contexto de tensão com os Estados Unidos e antes da visita de Vladimir Putin à China. E num claro recado para os Estados Unidos, depois da realização desses exercícios, os 2 países anunciaram a realização de patrulhas navais em águas do Pacífico Ocidental, numa iniciativa que, segundo as autoridades chinesas, visa salvaguardar conjuntamente as rotas marítimas estratégicas e responder a ameaças regionais. Na realidade, o recado é para os Estados Unidos e para os países vizinhos da China. Acontece que frotas navais norte-americanas têm realizado manobras em águas do Mar do Sul da China que Pequim entende que lhes pertencem, enquanto Washington entende que são águas internacionais. E os vizinhos da China, como Vietnã, Filipinas, Malásia e outros, entendem que são suas águas territoriais. O fato é que a China avança sobre aquela área marítima, construindo ilhas artificiais que usa como suas bases militares. Com as manobras navais, fica claro o respaldo da Rússia às pretensões chinesas. A aliança Pequim-Moscou não surpreende, tendo em vista que os chineses passaram a ser os maiores compradores dos produtos russos, especialmente petróleo, depois das sanções que foram impostas a Putin pelo Ocidente. Só que as taxas de Trump lançaram também a Índia para os braços chineses. Vale lembrar que a China e a Índia têm guerreado várias vezes ao longo dos últimos anos em função de divergências em limites fronteiriços na região do Himalaia, assim como também da Caxemira. Agora os 2 países mais populosos do mundo unem suas forças para enfrentar a nação mais poderosa do mundo. E ainda dentro deste contexto de enfrentamento, Xi convidou Putin a permanecer na China para assistir às comemorações dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, que ocorreram nesta quarta-feira, dia 3. A celebração é ressaltada como a vitória da China sobre o nazismo e sobre o Império Japonês, que ocupava o território chinês desde 1931. Para o desfile,
onde Xi e Putin estiveram lado a lado, com mais ainda a presença do norte-coreano Kim Jong-un, foram apresentados os mais modernos equipamentos militares chineses, numa simbólica demonstração de força, especialmente de Pequim, que revelou o que chamou de nova geração de armamentos em serviço ativo do ELP, o Exército de Libertação Popular, produzidas internamente. Quanto à Índia, Xi Jinping procurou ressaltar que o encontro bilateral com Modi simbolizava o enterro das divergências entre os dois países, que agora passavam a se tratar como os bons vizinhos, amigos e sócios, de acordo com o que foi noticiado pela agência Xinhua. E ainda de acordo com a mesma, Modi destacou como as relações entre os dois países retomaram um caminho positivo e com uma fronteira pacífica e estável, culminando o encontro com o anúncio da retomada dos voos diretos entre os dois países. E ao fim da semana em que Xi Jinping flexionou sua musculatura diplomática ao lado de Vladimir Putin e Narendra Modi, o presidente Donald Trump acusou o golpe de forma irônica. Disse ele: parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, mais profunda e sombria, que eles têm um longo e próspero futuro juntos. Foi o que escreveu na sua rede social Truth Social. Porém, em última análise, a conclusão é de que Trump não só conseguiu fortalecer a união de seus dois inimigos, como jogou para os braços deles outra potência que estava sendo sua aliada. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Cleiton Lopes, mesa de áudio Jefferson Gomes, coordenação de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações: da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota da BBC News Brasil. Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Biol 2000. Quem é associado Cindy Lojas Poa está sempre à frente. Garanta benefícios exclusivos para sua empresa crescer mais. Associe-se ao cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimento, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicação. É o Biol 2000, um produto biológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você pede pelo sistema de teleentrega 97401
97401-2992. Vou repetir, 97401-2992. E receba em sua residência ou em sua empresa o Biol 2000. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.